Na aula de hoje vamos falar sobre os sons musicais. Os sons musicais são aqueles que a gente utiliza para fazer música. Embora existam diversos sons na natureza, na nossa música ocidental, nós temos como base sonora 7 sons fundamentais. São eles: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. A mistura desses sons nos proporciona a música como a conhecemos. Mas como é que a gente escreve esses sons na partitura? Em relação à grafia dos sons musicais, na escrita e na leitura da partitura, a gente vê que esses sons são representados por figuras de nota que a gente chama de bolinha aí, né? Muita gente chama de bolinha, que através da sua posição aí, né, a posição dela sobre as linhas e os espaços do pentagrama, a gente consegue identificar as diferentes notas de uma música. Então, para que as notas recebam os nomes dos sons musicais, a gente precisa da presença da clave, porque é através da posição das notas nas linhas e espaços do pentagrama, associado justamente à presença da clave na pauta, que o músico consegue saber qual som musical que cada nota está representando. Então, como você pode ver aí na figura, né, a gente tem uma primeira partitura que não tem clave, e aí ninguém sabe quais são os nomes das notas porque não dá para especificar. Mas já quando a clave entra na pauta, a gente consegue saber qual o nome das notas que estão aí escritas na nossa partitura. Então é importante relembrar que sem a presença da clave, seria impossível para o músico ter a certeza de qual som musical, né, cada nota vai estar representando. É por isso que a clave é tão importante no processo de escrita e leitura das partituras, porque ela ajuda o músico a identificar quais notas deverão ser tocadas. Outro aspecto importante que a gente precisa conhecer é que os sons musicais podem ser escritos na partitura de forma contínua, obedecendo a ordem natural de graves e agudos, e a cada vez que a nota com a qual a gente começou aí a escrever a música vai se repetindo, né, se nós escrevemos uma partitura seguindo a sequencinha de notas continuamente, ao longo do pentagrama a gente vai ver que nós vamos ter uma escala, que pode ser ascendente ou descendente. Então aí no nosso exemplo a gente tem a leitura da escala no sentido agudo, né? Começando no Dó. Então a gente começa no Dó e vai tocando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí repete o Dó, que é a nota que a gente começou. Então a gente teve o som de uma escala. E a gente também pode ter essa escala descendo, né? Que é quando as notas vão caindo, né? A gente vai vendo o gráfico aí das figuras fazendo um movimento de descida. Então a gente vai estar lá no Dó e vai até o último Dó aí da nossa pauta. Então Dó agudo, né? Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e o nosso Dó final, que é o mesmo Dó que a gente começou aqui a escrever. Então a gente fez uma escala ascendente e uma escala descendente continuamente. Bom, devo ressaltar que na música, geralmente as notas não vão aparecer em escalas, né? Geralmente elas aparecem todas misturadas, o que vai implicar no embaralhamento das notas, de forma que num dado momento a nota vai aparecer numa área mais aguda da partitura e no momento seguinte ela já pode aparecer numa área mais grave. Então assim, você que vai estar lendo a partitura vai ter que lidar com essa velocidade de interpretação, de que nota que está sendo apresentada ali durante a execução da música, porque você não vai poder parar a música para ver qual é a nota que está sendo indicada lá. Então você tem que ser muito ágil na sua leitura. Então tudo vai depender também da melodia que o compositor escreveu para a canção, porque tem melodia que é mais linear, tem melodia que já é mais volátil, né? Ela se mistura mais aí, hora está lá em cima, hora está lá embaixo, né? Entre o grave e o agudo. Outro fator importante que a gente tem que apresentar aqui é a relação da escrita na partitura com a posição das notas nos instrumentos. Muita gente me pergunta, professor, como é que eu faço para saber qual a tecla ou qual a posição que eu tenho que apertar as teclas no teclado ou na flauta doce, né, no momento que eu estou lendo uma partitura? Bom, isso vai depender
de como as notas são tocadas nos instrumentos e das notas que estão sendo apresentadas na partitura. Então, nesse exemplo que a gente tem aí na tela, nós temos o teclado de um piano, que mostra a relação entre as notas de uma partitura e o teclado do instrumento, apresentando qual tecla deve ser tocada pelo pianista em relação a cada nota que a gente tem aí na pauta. Essa representação ela vai variar de acordo com cada instrumento, como eu já havia falado, e de acordo com a posição, né, das mãos ou dos dedos ali em relação à nota que está sendo tocada ou pedida na partitura. Eu espero que você tenha aprendido, né, e que essa aula tenha lhe ajudado a entender a questão das notas, né, dos sons musicais, e que isso tenha te ajudado um pouco mais, né, com relação ao conhecimento da notação musical. Bons estudos e até a próxima aula.